Olá pessoal do canal Romanos 9, eu sou Johnny da Silva Carvalho e hoje eu farei uma resenha de um livro legal, mas não é um livro cristão. Esse livro aqui, O que não te contaram sobre o movimento antirracista. O que não te contaram sobre o movimento antirracista. Essas duas autoras, Geisiane Freitas e Patrícia Silva. Isso aí. Não é um livro cristão, mas aborda questões raciais também. Elas duas são autoras negras. As duas são autoras negras. Elas são autoras negras. Geisiane Freitas e Patrícia Silva são autoras negras, falando sobre questões raciais de outro viés político, um viés político de direita. É importante esse debate, que não fica apenas concentrado no espectro político específico da esquerda, por exemplo. Sendo um livro não cristão, um livro sobre questões raciais na visão conservadora, que dá base para a direita ter a sua própria visão sobre as questões raciais, sobre o racismo. É isso. Eu estou fazendo essa resenha para poder mostrar esse livro. É importante para o debate plural sobre questões raciais, um debate plural que vai contribuir para a pluralidade de ideias e outros segmentos sociais também. Eu sou um caperiano, sou um cristão calvinista caperiano, sou da teologia pública de Abraham Kuyper, que também defende a pluralidade política, o lugar de opiniões divergentes no cenário político. Eu vendo que o avanço e a imposição da cultura woke, se deixar como estão as coisas, vai tornar a pluralidade mais pobre. Se vou deixar a cultura woke dominar de modo soberana, mas não pode ser soberana a cultura woke. Então tem que ter um contraponto para poder criar uma sociedade plural, que eu defendo. É a verdadeira pluralidade de ideias. Eu tenho minhas opiniões próprias sobre questões raciais, que acaba difere o que está sendo pretendido pelas duas autoras negras, Geisiane Freitas e Patrícia Silva. Nossa, tô aprendendo a língua. Mas vou prosseguir na ideia que tá na resenha agora. A obra das duas autoras são importantes para o debate público sobre questões raciais, porque aborda questões raciais a partir de outro espectro político, não sendo progressista ou de esquerda, com um viés conservador ou liberal na visão política. Não sendo de direita, sendo conservador ou liberal, não quer dizer que a visão deles tem que ser apagado no debate público. Eu sou contra isso. Tem que ter
espaço para essa opinião também. E tem os questionamentos que o livro levanta. O primeiro questionamento que o livro levanta sobre a questão do racismo estrutural. O racismo estrutural. Que as autoras elas fazem uma seguinte colocação. Elas leram o livro do racismo estrutural do Silvio Almeida. Elas fazem a seguinte abordagem. O Silvio Almeida, no livro Racismo Estrutural, ele fala sobre o racismo que passa no individual, institucional, enfim, estrutural. Mas elas comentam que o Silvio Almeida, ele não conceitua o que se trata o racismo estrutural. O que é racismo estrutural? Ele não especifica o que seja o racismo estrutural. Para elas, o Silvio Almeida acaba falhando nessa parte de querer mostrar essa ideia da realidade do racismo estrutural. Elas apontam uma ideia que ele não explicou exatamente o que é, não conceituou. Então elas identificaram essa abordagem que ele não conseguiu trabalhar direito na opinião delas. E outra questão também que o livro trata sobre a apropriação cultural, que na apropriação cultural é trabalhado no livro do Rodney Williams, que é Apropriação Cultural, da coleção Feminismos Plurais. Que para essas duas autoras, a cultura é para toda a raça humana, é para toda a raça humana. Porque essa ideia de apropriação cultural acaba limitando o acesso às pessoas a terem a cultura para absorver, acaba impedindo o acesso a outras culturas que eu posso trazer para mim, posso desfrutar dessa cultura, porque num conceito da apropriação cultural, uma pessoa que é de uma cultura dominante, que pegar aquilo que é da cultura oprimida, apropriar essa cultura, acaba enfraquecendo aquela cultura, porque aquela cultura, o elemento que eu aproprio, estou enfraquecendo porque eu estou esvaziando aquele elemento da cultura que é para resistência, para resistir à opressão. Eu estou enfraquecendo aquela cultura porque é a apropriação cultural. Mas as duas autoras falam que essa ideia de apropriação cultural é relativo. Não é algo que é uma coisa certa, que pode ou não pode. Aí tem esse problema da ideia da apropriação cultural, que as duas autoras, Geisiane Freitas e a Patrícia Silva, falam no seu livro. Na verdade, ela defende que todos podem ter acesso a essa cultura, pode pegar para si. Isso é uma riqueza que pode ser compartilhada por todos. Porque a apropriação cultural é uma ideia que acaba limitando o acesso à cultura a várias pessoas, a todas as pessoas do mundo. Esse ponto que as duas trabalham. E último ponto que quero falar sobre lugar de fala. Lugar de fala que vemos
por aí. Tá suado, tá quente aqui. Tá quente. Quem apareceu aqui no Brasil sobre a ideia do lugar de fala foi a de Jamila Ribeiro. Jamila Ribeiro trabalhou a ideia, o conceito de lugar de fala. E esse livro também questiona essa ideia de lugar de fala. Porque, na teoria, o lugar de fala seria para dar voz às pessoas oprimidas, pessoas que estão abaixo da opressão, que são silenciadas para a opressão. Mas na prática, pelos modos operantes, a ideia do lugar de fala pode ser um instrumento de censura às divergências sobre certos grupos antirracistas. Pode ser um instrumento de censura a divergências políticas. Porque por exemplo, eu não sou de direita, mas sou caperiano, ideologia pública de Abraham Kuyper. Por exemplo, eu não sou um homem de direita, sou um negro de direita. Eu tenho lugar de fala, sendo um negro de direita falando questões raciais? A resposta é não. Eu não tenho lugar de fala. Porque as coisas que eu falo como um negro de direita vai contra o grupo social que fala sobre lugar de fala, mas tem um outro espectro político, que é mais progressista e esquerda. Eu falar contra as cotas raciais, aí o cara fala: você é capitão do mato, você é uma branca, você não tem lugar de fala, porque você fala coisas de ideias coloniais, ideias racistas. Aí eu tiro essa minha fala, por quê? Porque não tem lugar de fala, porque não falo conforme o grupo do movimento antirracista que tá aí falando sobre lugar de fala. Então, na prática, lugar de fala acaba não sendo um benefício para todas as pessoas, mesmo com pessoas negras. Eu sendo uma pessoa negra de direita, eu não tenho lugar de fala nesse conceito, porque no modus operandi eu acabo não tendo lugar de fala nesse cenário aí. É claro que tem várias coisas que o livro aborda, mas é bom que você leia esse livro para ter mais informações sobre as ideias que essas duas autoras conservadoras trabalham com maestria em questões raciais no outro viés político. Esse vídeo aqui não tenho pretensão de falar sobre a minha opinião sobre o livro, mas estou trazendo esse livro nesse canal no YouTube para poder fortalecer o debate plural, divergências políticas, para que criamos uma sociedade plural. Eu vejo nesse livro dessas duas autoras negras discutindo essas questões raciais de outro viés político. Isso favorece a pluralidade de ideias, e talvez tendo mais pessoas assim como elas de outro viés político pode fazer os grupos que dominam esse movimento antirracista possam rever as suas posturas perante as divergências políticas. Talvez não vai chamar um cara de direita que não é a favor das cotas sociais. Ele vai pensar assim: não posso ver como ele é racista, não. Eu posso ver que ele tem uma visão equivocada, mas eu não vou mais enxergar que ele é racista. Outro ponto também, eu não posso enxergar aquela mulher negra que
que é contra a ideia do racismo estrutural. Ela não concorda, ela não vê o que é o racismo estrutural na prática. Eu não posso mais chamar ela de alma branca, racista, não. Porque ela tem uma visão diferente, eu tenho que respeitar. Então eu tenho que criar outra abordagem. É essa postura que eu espero que o movimento antirracista que está posto hoje possa refletir para não acabar com a sua ideia de racismo, mas você respeitar opiniões divergentes de outro espectro político. Esse livro, por isso é necessário para que o movimento antirracista possa rever as suas posturas e assim não querer censurar pessoas que têm uma opinião diferente, que é predominante nessa linha aí das questões raciais no Brasil e no mundo também. Mas tendo essa opinião diferente é bom, muito bom. Eu também nos livros falo sobre questões raciais também. Apesar que eu li esse livro, eu gosto dos autores do Silvio Almeida, da Djamila Ribeiro, do Rodinei William, mas não quer dizer que eu esteja fechado a outras ideias. E as outras ideias sobre essas questões tem que ter na participação pública mesmo. Na esfera pública tem que ter outras ideias sendo discutidas na sociedade. Isso favorece a pluralidade de ideias, que é o caperiano da ideologia pública de Abraham Kuyper. Também sou a favor das divergências políticas. É necessário que haja divergência política para que a gente melhore como sociedade. Assim, tem mais pluralidade de ideias. E esse livro dessas duas negras vai abrir o caminho para ter mais pluralidade de ideias sobre questões raciais também. Então até aqui o nosso vídeo vai. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Você concorde ou discorde desse livro da Geisiane Freitas e Patrícia Silva. Mesmo assim é um livro necessário para que haja mais pluralidade de ideias nessas questões raciais nos países. Esse livro não é cristão, mas eu trouxe para que haja pluralidade de ideias nas questões raciais também. Então, obrigado por ter assistido aqui. Então, até o próximo vídeo, se Deus permitir. Estamos nessa para viver para a glória de Deus. É isso aí.